Paz seja contigo, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um Elias Responder. Nice! Seja bem-vindo à Escola Tadel, estamos aqui para mais um Elias Responde. E hoje é pegueira, um assunto meio contencioso, meio complicado, meio que difícil, mas vamos lá. É importante que Deus seja louvado e glorificado, exaltado em nome de Jesus. Aleluia! A pergunta hoje vem referente a um costume da CCB, Congregação Cristã no Brasil, e também tem uma outra igreja que me falha a memória agora, que também utiliza, tem algumas igrejas que utilizam também o véu para a oração. E eles têm praticamente o mesmo sentido de interpretação de texto. E a pergunta então veio a mim a respeito do véu para oração. Aconteceu uma coisa e surgiu uma dúvida e a pergunta veio a respeito do véu e a oração. Então eu quero explanar a respeito do véu e oração de acordo com o meu entendimento, a minha interpretação, com aquilo que eu consegui olhar da palavra de Deus, trazendo para a minha vida o que a palavra diz a mim. Eu posso estar errado? Claro que eu posso estar errado, porque eu sou falho, sou cabeção. Então, mas vamos ao que Deus tem falado no nosso coração e que possa te dar um rumo, uma direção, um entendimento, pelo menos de uma outra parte de vista, né? Do outro lado da visão. E a Congregação Cristã no Brasil, mais precisamente, por que Congregação Cristã no Brasil? Porque quem fez a pergunta vem de lá. A pergunta vem deste berço, Congregação Cristã no Brasil. Não é é no Brasil. Assim como a Congregação Cristã no Japão, na Ucrânia, na África e assim por diante. Aleluia! Eles têm como base, vamos à resposta, eles têm como base em 1 Coríntios capítulo 11, no verso 10. E esse daqui é o uso do véu na oração do CBB. Para eles, é como uma doutrina. Se é doutrina, é obrigatório. Tem que fazer, é doutrina. Então, na congregação, falando deles especificamente, é doutrina, obrigação. E essa doutrina, obrigação, vem com o objetivo de fazer igualdade na hora da oração entre a mulher e o homem. Então, a mulher coloca o véu para orar, para ela entrar em nível de igualdade perante o homem. E assim serve como um sinal de poderio por causa dos anjos. Segundo a interpretação deles, é que os anjos na hora da oração vão estar ali passeando no culto e tal, e daí eles vão ver o movimento, olha, o homem aqui e a mulher eles estão igual por causa do véu. Então o véu traz a mulher no mesmo nível que o homem para orar. Então se a mulher orar sem o véu, não é aceito. Se não tiver no momento de desespero, pode? Segundo a tradição deles, sim. Mas é caso em última instância. Então tem uma brecha na lei. Mas vamos então buscar o que eu entendo disso. Primeiro eu preciso olhar a cultura versus princípio. Porque eu não posso olhar o texto pelo princípio da cultura, pelo ponto da cultura, e me perder nos princípios. O princípio, ele permanece, a cultura passa, então eu tenho que analisar qual é o princípio do texto, para saber o que a palavra de Deus está falando a mim, dentro de outra cultura de vida. Sobre a cultura. Essa cultura é parte da tradição cultural, tanto de judeus, dos gregos, dos árabes, de toda aquela região. Sempre usou o véu. Quando Rebeca veio se encontrar com seu esposo, ela, quem é aquele ali? É o seu marido, é o Isaac. E ela pôs o véu como sinal de submissão, ela estava se submetendo à autoridade dele.
Então, o véu, ele vem dentro de uma tradição. Em Isaías tem duas partes no livro de Isaías, não me lembro agora, onde mostra o véu sendo usado e onde mostra também o véu sendo retirado como um símbolo de desonra. Então, o véu está impregnado na cultura, ele faz parte da cultura. Então, qual é o princípio implantado no texto? Nesse texto aqui, que a gente está trabalhando de 1 Coríntios 11:10, onde traz essa doutrina na CBB. Qual é o princípio que o texto está explicando para mim? Não estou falando agora da CBB. Qual é o princípio do texto bíblico? O texto bíblico, ao meu entender, a minha interpretação de leitura, está falando sobre submissão e autoridade. Submissão e autoridade. E a gente vê isso desde o começo do capítulo 11. Quando Paulo está falando, seja meus imitadores como eu tenho sido de Cristo. Me imita, porque eu estou buscando fazer o máximo possível para parecer com Jesus. Se vocês me imitarem, vocês vão também estar fazendo igual. Então esse é o princípio. Submissão à autoridade. Assim como Paulo estava se submetendo, ele também estava pedindo, se submeta também. No verso 3 ele fala, mas quero que você saiba de uma coisa. Eu tenho um ponto aqui para explicar para vocês que vocês estão meio fora. Porque no verso 2 ele está falando, eu gosto muito de vocês estão de parabéns, o que eu tenho ensinado, vocês têm aplicado, têm trazido em vida. Verso 3, mas tem algo que está errado, que precisa ser arrumado, onde ele traz daí o princípio do Cristo é o cabeça do varão e a mulher e o homem é o cabeça da mulher e Deus é o cabeça de Cristo. Então, esse é o princípio. Submissão, autoridade. Verso 4. Então vamos falar agora sobre o homem. Sobre o homem. Verso 4. Todo homem que ore ou profetiza, tendo sua cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça. Quem que é a cabeça do homem? Cristo. Deus, ele é responsável por Cristo, Cristo é responsável pelo homem, o homem é responsável pela casa, família, mulher, esposa. Então Deus, ele enviou Cristo. Cristo se tornou segundo Adão, o homem que realmente expressa a imagem conforme a semelhança de Deus. Então o homem entrou dentro desse parâmetro onde o homem agora é sacerdote do lar, onde o homem é responsável pelo desenvolvimento do lar e a mulher veio do homem, então por isso a mulher está sujeita ao homem. Então sobre o homem, tendo a cabeça descoberta, então o homem que vai para o culto e ministra lá sobre a cabeça descoberta, ele está desonrando Cristo, que é o cabeça dele. O que eu entendo disso? Então todo homem com a cabeça coberta, então um homem que vai lá e encobre sua cabeça, ele não está mostrando, ao encobrir a cabeça, ele não está mostrando a transparência. Quando encobre a cabeça, ele não mostra a sua evidência. Quando ele encobre a cabeça, ele esconde pecados. Quando ele encobre a cabeça, ele esconde coisas. Então, quando o homem ele se apresenta num culto, para a formação do culto, um genoma na casa, quando o homem está à frente desse trabalho, ele tem que estar com a cabeça descoberta. Porque ele é a expressão de Cristo na casa, na igreja. Então, o homem que vai ministrar, ele tem que estar com a cabeça descoberta, tem que mostrar sua transparência para honrar o cabeça que é cristão. A mentalidade do homem tem que estar voltada aos princípios da mentalidade de Cristo. Então, o homem que não está coerente com a mentalidade de Cristo, ele está desonrando a própria cabeça, ele está desonrando Cristo. O pastor, o ancião, líder, sei lá, que não honra a mentalidade de Cristo, está desonrando. Ele não tem transparência, está desonrando Cristo. Aquele pastor, aquele líder que na casa ele é um monstro terrível, mas na igreja com seu terno, Bíblia debaixo do braço, ele é um santo. Onde os filhos adoram estar na igreja porque na casa o pai é um endemoniado. Esse cara está desonrando a cabeça que é Cristo. Daí verso 5, ele chega nas mulheres. Toda mulher que ora ou profetiza, então aqui eu já vejo que as mulheres estão sendo usadas da mesma maneira que o homem, estão orando e profetizando, estão falando em línguas, tem a sua vida de fé, de ação, comportamento, participação no culto. Com a cabeça, então a mulher que está lá no culto, participando do culto, com a cabeça descoberta, então a mulher que tira o véu,
desonra a sua própria cabeça, que é o marido. Então a mulher que tira o véu está desonrando o cabeça, que é o marido. E a gente viu que, segundo as tradições, segundo a cultura, segundo o movimento, a mulher com o véu está trazendo o significado de submissão, o significado de honra ao marido, o significado de entrega, de lazer, de vida, entende? Então a mulher, quando ela resolve tirar o véu, ao meu entendimento, significa que ela está fugindo da submissão, da quebra desse princípio de autoridade. É aquela mulher que tem problema para responder à submissão ao marido, mas no trabalho tudo bem, nas outras coisas tudo bem, mas no marido não, ela é aquela mulher espírito de Jezabel, sabe? Que não submete-se ao seu marido. E quando ela está se submetendo, obedecendo ali, ela está tentando, ela está fazendo isso com um coração corrompido. Ela está querendo, desejando mal. Deus, ele espera uma honra verdadeira, tanto do homem quanto da mulher. Um coração entregue em honra. Obediência entregue em honra. Você não está muito afim, faça isso por Deus, não pelo seu marido, então. Então a mulher com a cabeça descoberta, a mulher que não tem se submetido ao seu marido, ela está quebrando o princípio. Porque o véu é para as mulheres nessa cultura honra, ela representa o relacionamento, que ela é comprometida com tal pessoa, o adorno. Isso também traz em referência à igreja, que a gente também tem tudo isso. Nosso compromisso, nosso comprometimento com aquilo que um dia a gente professou diante de Deus, ser fiel até a morte. No casamento, porque quando o homem e a mulher se casam, se unem, eles se tornam uma só carne, eles se tornam um único ser, diante da visão de Deus. Não concordo, o problema não é meu, é teu. Mas o que está acontecendo nesse texto? O que está acontecendo aqui no resumo do texto? Isso é muito importante. O que está acontecendo? As mulheres estavam buscando uma aplicação do feminismo. O feminismo é moderno? Não, sempre tem feminismo. As mulheres aqui estavam buscando igualdade ou superioridade dos homens. Elas não queriam mais dependência dos homens. Elas olharam e falaram, peraí, eu profetizo, ele profetiza. Eu oro em língua, ele também ora em língua. Eu também faço isso no culto. Deus está em mim, mesmo Deus que está nele. Então algo subiu ao seu coração, algo subiu à sua mente chamado feminismo. E então veio o desejo de superioridade, de quebrar esse elo de ligação, de submissão, de estar debaixo de. E quando eu falo estar debaixo de, não estou falando que tem que... Não, estou falando dentro de um princípio de cuidado, de responsabilidade. Diante de Deus eu tenho uma responsabilidade da minha esposa para com Deus. E esse é o princípio. Deus está olhando e vai falar, se você não está tratando bem a sua mulher, a sua oração nem vou receber. Então existe um cuidado, assim como Cristo tem cuidado da igreja, assim o marido deve cuidar da sua esposa. Então existe um princípio do homem aqui, está cuidando da mulher, e a mulher também olhando para o marido da mesma maneira como ela olha a igreja. Ela tem que entender a responsabilidade do marido e se ajudar o marido a achar os pontos. Porque a mulher, ela tem esse trabalho, ela é ajudadora, ela é facilitadora, ela vai dar o suporte de facilitar a vida do homem ser um homem de Deus. E o homem vai fazer de tudo para cuidar dela. Esse é o princípio. Então o que está acontecendo aqui? As mulheres estavam querendo essa igualdade, e essa igualdade vai quebrar esse princípio, porque elas estavam olhando e falando, não, eu não preciso da submissão dele, porque eu tenho o mesmo dom. E aí está o problema. Verso 13. Verso 10, né? Vamos lá para o verso 10 primeiro, depois para o 13. Onde tem o parâmetro de doutrina nessa bebê, que é o do poderio dos anjos. Portanto, a mulher deve ter sobre sua cabeça o sinal de poderio
por causa dos anjos, ou seja, o sinal, ela vai na oração, ela vai colocar o véu como sinal de submissão, como uma mulher que está entendendo os princípios, uma mulher que honra o marido, honra a casa. O homem vai apresentar diante de Deus com o rosto descoberto, mostrando: olha, eu sou um péssimo marido, olha, eu sou isso, eu sou aquilo. E Deus vai fazer a justiça, Deus é que faz justiça. Então esse sinal de poderio não é o véu, ao meu entender, é a submissão, é a compreensão disso. Verso 13, julgar entre vós mesmos. Então, Paulo joga a responsa para cada um aí. Você mesmo defina aí. É decente que a mulher ore a Deus sem submeter aos princípios de autoridade? É natural, é bom, é realmente bom que a mulher, porque ela ora e profetiza, ela não precisa mais ceder aos princípios de Deus. É isso que Paulo está falando aqui. Deus deu então o cabelo para a mulher no lugar do véu e tal, isso é honroso, no verso 15 ali, verso 16, é muito interessante, eu quero ler. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem a igreja de Deus. Então, diante ao parâmetro bíblico, Paulo está falando aqui, ó, tá vendo toda essa briga que vocês estão fazendo por causa do véu? Por causa do véu aí, vocês não querem o véu, acabou o véu? Nós dentro da igreja não temos este costume, e nem a igreja de Deus. Então tudo que eu te ensinei, não tem esse costume não faz você ser salvo, esse costume não faz você alcançar a Deus, esse costume não te impede de chegar a Deus. E Paulo no verso 17 fala assim, nisso eu não louvo vocês, nisso eu não estou feliz, eu não aprovo vocês, nisso que vocês estão fazendo, nessa briga por poder, nessa briga por autoridade, por assumir posições. Verso 19, mas isso é importante que haja entre vocês heresias. Então Paulo está chamando isso de heresia. Essa quebra de princípio, onde a mulher tem o mesmo poderio, ou onde o véu se torna a oblação, a cobertura, o acesso, se torna uma heresia. E por que é bom que isso aconteça, essas dissensões, essas conversas esquisitas dentro da igreja? Para que os sinceros se manifestem. E quando os sinceros se manifestam, vão trazer à luz a palavra. E trazendo à luz a palavra, o culto vai ser legal. Por que o culto vai ser legal? Porque a turma vai sentar lá para comer da ceia do Senhor. Não para ver quem tem mais poder, quem tem mais autoridade, quem pode mais, quem pode menos. Aí entra no sentido do culto realizado de verdade. E a gente começa a entrar pelo caminho da Santa Ceia, da celebração da Santa Ceia, onde Paulo orienta a apresentação da Santa Ceia do Senhor. Qual é o meu medo? Meu pensamento, o medo. O medo é se o véu toma lugar de Jesus para ter acesso ao Pai. Se na oração a mulher tem por obrigação por o véu, porque sem o véu ela não alcança a misericórdia, não alcança a bênção, não alcança a resposta, o véu ele se torna no lugar de Jesus. A palavra de Deus nos diz que Jesus ele é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele, pelo Filho. Então somente em Jesus nós temos acesso ao Pai. Somente em Jesus nós temos acesso ao Pai. O Espírito Santo nos conduz neste caminho chamado Jesus que nos leva ao Pai. Se para eu alcançar resposta de Deus e os anjos me atenderem no culto, o véu se tornou maior que Cristo. Porque eu vou precisar do véu para me entrar no caminho, que o Espírito Santo está me guiando. Então sem o véu eu não consigo. Um exemplo simples. A pessoa vai orar por cura e sem o véu não consegue. Não recebe a cura. Daí ela põe o véu e recebe a cura. Olha o perigo que isso dá. Porque o véu se tornou um amuleto. O véu se tornou um ídolo, o véu se torna um santo, e aí tem um erro herege, aí é complicado. Então
Tem problema usar o véu? Não tem problema usar o véu. Fica à vontade em usar o véu. Desde que o seu coração entenda que não é pelo véu que a sua oração vai ser validada. Não é pelo véu que os anjos vão te atender, mas sim pela submissão ao princípio bíblico. Então não adianta eu pôr o véu para orar com toda a força e vigor se eu não sigo o princípio básico de honrar, submeter ao meu marido. Assim como o homem também não adianta estar lá no culto todo bonitão se na sua transparência é mentirosa. E geralmente quem sabe quando a transparência do marido é verdadeira ou falsa é a sua digníssima esposa que está com o véu coberta ou descoberta. Então é muito importante, porque para diante de Deus o homem e a mulher são uma coisa só. Verso 11, todavia, nem varão é sem a mulher, nem mulher sem o varão no Senhor. Então, eu, varão, não sou nada sem a minha esposa. Somos dependentes um do outro para estar com Deus. Somos dependentes de submissão, amor, igualdade entre nós. Eu e minha esposa temos que olhar e nos entrelaçar como um só corpo, um só ser, uma só identidade em Deus, porque assim Deus quis, assim é o princípio do casamento. Então o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, salvando, purificando, remindo ela, ajudando, formando, impulsionando. E a mulher deve ser ajudadora, ela deve estar ali com o marido, submissa, entendendo a autoridade, a responsabilidade que ele vai prestar conta com Deus, ajudando o marido. Se não entender o princípio de casamento, é complicado. Mas a pergunta que eu deixo agora é para você. Você sabe qual é o princípio do casamento? Como que é de verdade um casamento cristão? Cabe pensar, analisar e estudar a respeito disso. Bem, curta, comenta, compartilha, deixa o seu comentário aí se você passou por esse vídeo até aqui, 23 minutos. Deixa o seu comentário, deixe sua pergunta, a gente vai estar buscando responder. É a terceira vez que estou gravando esse vídeo, agora está num tempo mais legal, eu acho que ficou mais entendível também, que as outras duas vezes eu mesmo me perdi. É um assunto muito difícil, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. Aleluia! E no demais, Kamiwa, Anatao, Shukufuku está, e até ao próximo Elias Responder.